misericórdia de Deus e pela graça do apóstolo Cícero e da Tati, né, que me convidou para estar aqui nessa noite. E é um privilégio para nós poder adorar o nome do Senhor e ministrar e trazer alguma palavra que possa edificar as nossas vidas. Amém? Eu quero dar boas-vindas aí ao meu povo, a minha prima linda do Brasil. Oi, gente, eu não vejo esse povo há mais de 20 anos, olha só. Glória a Tá Deus. chegando meus primos, meus irmãos aí, vai vir um batalhão de gente aí. Bom dia, Aleluia. Betinha. Amém. A minha irmã, a Nau, já está aí, o Paul Peterson, é o marido dela. A Patrícia, prazer, gente. Pastora Rosaldo, minha querida do Brasil, quantos anos. Uma profeta de Deus, uma mulher usada, linda. Minha cobertura espiritual desde quando eu era bebê na fé. Então, eu queria honrar vocês, dizer que eu estou muito feliz de ver a carinha de vocês aí, viu? E vamos deixar, né, Deus falar. Eu acho que Deus vai trazer algo novo para nós essa noite. Não novo, talvez Aleluia. novo para muitos talvez não seja, mas sempre a palavra de Deus se renova a cada dia, né? Aleluia. E eu quero adorar o Senhor, né? Vamos adorar aquele que é santo, aquele que é digno, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos, segundo o poder que opera nele. Amém? Eu quero começar então adorando o Senhor e você adora o Senhor junto comigo, amém? Não sou cantora, mas eu sou adoradora. Então, vamos junto aí, tá? Em nome de Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Yeshua. Ah, ah, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Yeshua. Ah, ah. Oh, Pai amado, nós te louvamos nessa noite, Senhor, porque Tu és digno, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha nessa noite sobre as nossas vidas e que se abra os céus, que o Teu reino venha. A nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, que o Teu reino venha. A nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus, grande e poderoso Senhor. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as mãos se levantam, as bocas se abrem para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Abalachia, Abalachiricantita. Toma Teu lugar, Jesus, nessa noite, nas nossas vidas. Cobre cada um de nós com Teu sangue.
acampa os teus anjos guerreiros ao nosso redor, visita cada casa, traz aqueles que estão ainda a caminho, aqueles que estão sendo impedidos por alguma maneira, que o Senhor venha quebrando cadeias, libertando, curando. Senhor, em nome de Jesus, salvando nessa noite, trazendo conforto, direção, graça, que a palavra venha do Senhor, Pai, direto do trono da graça, para nos edificar em nome de Jesus. Amém? Meus amados, eu vou trazer aqui, eu tenho tanta coisa no baú que o Senhor está me cobrando, quantos anos que já era para eu ter trazido essas coisas que estão engavetadas, né? Tantos livros que já para ter sido escritos. E o que eu vou compartilhar hoje é uma palavra que o Senhor me deu, na verdade, é um testemunho de 1999. Eu estava entre duas palavras, mas o Senhor confirmou essa daqui. E eu creio que Deus vai falar nos nossos corações. Porque, como diz, eu vou tirar pérolas desse baú, que tem tanta coisa lá que haja tempo agora para colocar em dia, né? Porque, afinal, 99 faz muito tempo, né? Eu tinha 10 anos de fé. E o que aconteceu foi que eu estava em Caldas Novas, na pousada do Rio Quente, lá em Goiás, né? Na cidade de Caldas Novas tem uma pousada maravilhosa com águas termais. E eu estava acampada com meus filhos, meu ex-marido, com minhas crianças eram bem pequenas ainda, 3 anos, 4 anos, ou coisa assim. E 4, 6. E eu estava na barraca, a gente estava acampado nesse lugar. Estava muito frio, era junho. E eu me lembro que eu acordei de madrugada e eu sempre escrevi poesia, eu era inspirada para escrever poesias. E eu nunca imaginei escrever livro, né? Mas essa noite, essa madrugada, eu acordei e eu andava com caderno e caneta, porque como eu escrevo sobre inspiração, eu não esqueço, então eu corro e escrevo. Por isso que eu tenho tanto rascunho, tanto caderno jogado quanto é canto. Porque eu estava com meu caderno do lado da cama. Eu levantei, peguei a lanterna, cobertor e saí para fora da barraca, num escuro e muito frio lá fora. E o Senhor começou a me dar umas coisas que eu não sabia ainda o que era, mas eu fui ver, decorreu, eu vi que era um livro. Então o Senhor começou a me trazer um título do livro. O nome do livro é Os Fariseus dos Últimos Dias contra a Nova Reforma. E ele me deu 12 capítulos para desenvolver, e ele me deu a introdução do livro. E eu achei aquilo maravilhoso. Quando eu terminei, eu falei, meu Deus, de onde que eu estou tirando isso? Eu não tinha know-how, eu não tinha conhecimento, eu não tinha tanta base bíblica para aquilo que estava ali. Eu fiquei muito chocada, encantada, mas com medo, porque eu pensei, meu Deus, será que é heresia? De onde que eu estou tirando essas coisas? E eu vou ler a introdução, porque eu não quero perder nada, né? Vou ler o que eu escrevi no livro, né? Que é sobre o reino de Deus e o domínio, né? Que eu quero falar hoje à noite. Então, a introdução diz o seguinte: quando Deus criou o homem, não o colocou num deserto, mas sim num lindo jardim. Com a queda do homem, Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, criou o plano de redenção para toda a humanidade. A redenção total em Cristo é para nós uma questão de direito, mas não ainda de fato. Para que essa redenção se concretizasse completamente, Deus projetou a igreja como abrigo e refúgio para os seus redimidos, até que eles retornem ao seu lugar de origem, o Jardim do Éden. Eita, pensa aí. Longe de ser um lugar de gente perfeita, a igreja tem funcionado como hospital, clínica psiquiátrica, cadeia, mercado, clube social que produz entretenimento, como empresa, e mesmo sabendo que ela precisa ser um pouco de cada coisa, percebemos que ela vem gradativamente se distanciando do propósito divino pelo qual Jesus Cristo veio à Terra. Ele foi enviado, né, para dar testemunho do reino de Deus, pregando o evangelho do reino de Deus, para que o homem resgate o que perdeu na queda, a posição de domínio. Infelizmente, a religiosidade vazia, o legalismo, a falta de quebrantamento, de convicção de pecado e arrependimento, a teoria da prosperidade, o abuso da graça, etc., tem colocado a igreja num lugar caótico, onde os nossos inimigos são os nossos. Infelizmente, os que comem o nosso prato, e não as forças espirituais da maldade, conforme Salmos 41, 9. É por isso que o Espírito e a noiva, a Igreja de Cristo, gemem e clamam pela nova reforma antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então, meus irmãos, vê que saia justa, né? Eu não sabia o que eu estava escrevendo, era muito forte para mim, era muito pesado para mim, eu não tinha esse entendimento todo. E eu fiquei com medo, né, de estar escrevendo heresia,
Mesmo que eu achasse que foi Deus que inspirou, do outro lado ficava aquela guerra, né? O espírito e a carne, o diabo. Ah, isso aí é coisa da sua cabeça, você está escrevendo heresia. Eu fiquei com muito medo e eu guardei meus escritos na gavetinha. Eu escrevia de vez em quando, achava maravilhoso e o medo continuava. Eu não mostrei para ninguém por muitos anos, né? Então foi preciso que eu viesse para a América, porque eu pensava, gente, eu não tenho base bíblica. Eu não tenho conhecimento consistente que sustente essa tese. O que, é que eu estou falando? Como que eu vou voltar para o Jardim do Éden? Como que é isso? Não é um lugar geográfico. Então, o que, que é isso? E eu fiquei confusa, né? Ruminando essas coisas. E quando eu escrevi exatamente esse pedaço que diz assim: a redenção total em Cristo é para nós uma questão de direito, mas não ainda de fato. Para que essa redenção se concretizasse completamente, Deus projetou a igreja como abrigo e refúgio para os seus redimidos, até que retornem ao seu lugar de origem, Jardim do Éden. Eu realmente não sabia o que eu estava escrevendo, de verdade. E eu fiquei me perguntando, o que será isso, meu Deus? Será que foi o Espírito Santo mesmo? E eu fiquei paralisada por causa disso, porque eu tive medo de estar escrevendo heresia. É sério, né? Quando a gente mexe com as coisas de Deus. E eu comecei a ficar. Eu achava legal, achava lindo, forte, mas eu tinha medo. E foi preciso Deus me trazer aqui para a América, para morar aqui, né? Isso passaram 6 anos, eu com essas coisinhas, escrevia e guardava, né? E escondia. Quando eu cheguei aqui na igreja, em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, eu comecei na igreja brasileira, que tinha um bispo muito usado, um homem muito sábio, muito culto, um médico, com 10 livros já escritos, e um homem muito culto. E eu cheguei, quando eu entrei na igreja, a primeira coisa que ele pregou, o primeiro dia que eu fui naquela igreja, ele falou quase tudo que estava nessa introdução. Eu caí do cavalo, né? Eu fiquei, meu Deus, o que é isso? E eu fiquei tão encantada que me deu um alívio. Eu falei, nossa, não era heresia, porque um homem desse tamanho aí, né? Um bispo famoso já no Brasil e no mundo aí, falando isso que eu escrevi sem saber nem porquê. Então foi inspirado pelo Espírito Santo. E eu cheguei para ele no final da pregação e falei, bispo, eu tenho uma palavra que Deus me deu, um livro que Deus me deu para escrever, mas ele é muito forte. Eu não tenho know-how para escrever esse livro. E eu tenho medo até um pouco, porque é um livro poético, profético e autobiográfico. Mas é tudo concatenado, eu não pensei para escrever, mas eu queria te entregar esse livro para você terminar. Porque eu via nele todo o potencial e conhecimento, sabedoria e unção, e tudo que eu achava que ele tinha, e com certeza ele tinha, mais do que eu, bem mais, né? E ele falou: não, se Deus te deu o livro é seu. Você vai escrever, você termina que eu vou editar. E aquilo me deu assim, nossa, que alegria, que honra, um homem desse tamanho, né? Eu era tão pequenininho, me sentindo naquela, o verme de Jacó. E eu falei, nossa, que benção, eu vou terminar. Eu voltei para casa, eu não saí do computador, eu ficava até de madrugada e vinha tudo assim como uma cachoeira na minha cabeça. Eu digitei esse livro, deu 200 páginas, e eu ficava até de madrugada escrevendo, digitando, vinha tudo na minha cabeça. E o Senhor começou a me trazer clareza sobre aquelas coisas que estavam ali, né? Que era realmente da parte dele. Mas quando o bispo falou assim, escreve que eu edito, meu coração já sentiu o seguinte: ele achou lindo, ele achou muito bom, porque ele não viu tudo. Na hora que ele pegar no pedaço que vai atacar ele, porque o livro é profético, então ele vai sentir um pouco de dor e talvez ele não vai ficar tão feliz assim. Eu senti no meu espírito. Mas foi suficiente para me dar coragem de terminar o livro, eu terminei, né? E esse entendimento foi chegando. E eu entendi que o homem precisa resgatar o que perdeu na queda, que é a posição de domínio. Porque Deus deu domínio para o homem. Deus colocou Adão no paraíso, falou para ele dominar, né? Como está escrito lá em Gênesis, né? No capítulo 1. Gênesis, né? Deixa eu ver aqui. Onde que foi? Gênesis. Cadê, gente? Pulei aqui, perdi. Espera só um tiquinho. Eu sei que é bem no começo de Gênesis, capítulo 1, acho que do verso 23 ao 26, mais ou menos, quando ele entregou o domínio, né? Falou para Adão dominar e sujeitar a terra, domina sobre os peixes, sobre as aves. Deus deu o domínio para o homem sobre todas as coisas. Mas o homem entregou o domínio para quem, né? Mais na frente, a gente sabe, com a queda, o homem entregou o domínio para a mão de Satanás. Porque ele caiu, e assim, mas como Deus é maravilhoso, e ele fez o plano de redenção para nos resgatar e nos trazer para o caminho de volta, não é verdade? E é isso que alegra o nosso coração, né? Porque
tem uma trajetória, tem uma história, tem um caminho a ser percorrido, né? Tem um fim já que está determinado. Mas a gente sabe também que esse caminho tem que ser percorrido. Não vai acontecer automaticamente. Quando eu falei que o reino, que a terra prometida é uma questão de direito, mas não ainda de fato, é porque para a gente colocar a mão, a gente tem que lutar. A gente tem que entrar nessa terra, e para entrar na terra, a gente tem que tirar o quê? Os gigantes. É o mesmo esforço que Deus colocou nas mãos dos israelitas. Deus entregou uma promessa da terra prometida e falou: vai que a terra é tua, né? Vai que é tua, Tafarel. E mandou ir, vai, conquista, pega. Só que quem teve fé, que foram dois, né, dos espias que foram olhar a terra, falou assim: olha, mas tem muito gigante. Tá? A cidade é cercada, os muros são assim, dá para passar carros em cima do muro. E assustou. E os outros dois, né, que creram, que é Caleb, né, e Josué, falou: não, o Senhor nos deu a terra, nós vamos conquistar, nós vamos entrar, nós vamos tirar esses valentes de lá. E assim é na nossa vida. O Senhor nos chamou, nos deu promessa, nos deu um chamado, e ele falou: vai que é tua, vai conquista. Não é de graça, não vai cair do céu. Já é uma promessa, é de direito nosso, mas para que seja de fato, a gente tem que percorrer esse caminho e não desistir. Como muitos de nós, às vezes, né? Para a gente não desistir desse processo, porque a luta é árdua, a gente passa muito sofrimento no caminho, e Deus nem mostra o processo, senão a gente não vai, porque Ele precisa nos preparar, Ele precisa nos ungir, Ele precisa nos capacitar para essa guerra, né? Mas se a gente vai na frente, se a gente vai crendo na palavra que o Senhor nos deu, a gente vai conseguir, né? E Deus projetou a igreja para isso, para que a gente possa andar junto, um ajudando o outro. É um abrigo. Eu tenho uma poesia que fala isso, quando eu converti, que a igreja é como um abrigo subterrâneo em tempo de guerra nuclear, porque é um lugar de refúgio. Deus nos colocou lá para nos proteger, para nos guardar, porque os ataques são muitos. Né? A gente não está isento das guerras, dos ataques do inimigo, mas a gente tem que estar nesse abrigo, porque lá a gente tem proteção. Sozinho a gente não vence batalha. Ninguém vai vencer nada sozinho. Se você se isolar, você vai morrer no caminho, porque você não vai ter vida, né? Porque a vida circula no sangue e o sangue circula no corpo. E o corpo é a igreja de Cristo, nós fazemos parte desse corpo. Então nós temos que nos unir, não degladiar, não entrar com guerras, com ciúmes, com competições, ainda mais agora no final dos tempos, meus irmãos, que a gente tem que dar as mãos, porque o Senhor quer nos usar e Ele vai usar todo mundo, porque Ele capacitou cada um de nós para alguma coisa. Não temos que ter ciúme de ninguém, do dom de ninguém, do chamado de ninguém. A gente tem que dar as mãos e ajudar e fortalecer o outro, exortar quando precisar, orar, abençoar, ajudar com oferta, com o que puder, aquilo que for ao seu alcance, nós temos a obrigação de cumprir. É chamado do Senhor para as nossas vidas. Então, o que eu queria dizer, para a gente voltar para esse domínio, para essa posição perdida, como é que vai ser? Como é que vai ser? O que a gente tem que fazer? Por que até agora a igreja está nesse lugar que ainda, infelizmente, está longe do propósito, está longe de alcançar aquilo que Deus colocou? Né? Poucos cristãos você pode dizer assim, esse aí já alcançou a terra prometida, esse aí chegou lá. A gente está todo mundo no processo. E Deus está nos ajudando até aí, porque Ele nunca nos deixou só. Amém? Então, irmãos, à medida que a gente vai caminhando, Deus vai abrindo. Eu vi um vídeo uma vez, uma pessoa sobre fé. Deus nunca dá o próximo degrau. Você põe o pé, ele abre o outro. Você põe o pé aqui, ele abre o outro. É a nossa fé que vai nos levar acima, vai nos fazer galgar e chegar na posição que Deus tem. É questão de fé, é questão de coragem. E isso vai requerer nesse processo muita coisa. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele carregou a cruz dele. E a igreja costuma dizer, infelizmente, em muitos lugares, muitas igrejas dizem que é só orar, jejuar e esperar em Deus. E não é, meus irmãos, não é verdade. Eu vejo na minha vida e na vida de todos os meus irmãos que eu estou vendo aí, padecendo e levando lapada do cão aí no caminho. Por quê? Porque é um processo. Vai ter guerra. A gente não tem mais que ficar assustado. Meu Deus, o que, que foi? O que, que eu fiz de errado? Senhor, por que, que é isso? Porque a gente tem um inimigo que não descansa, que ele está diante, atrás, ó, rodeando, né? O anjo nos guarda, mas em derredor está o diabo tentando nos pegar todo dia, toda hora. E os problemas vêm, mas Deus nos guarda, nos ajuda, nos dá força. E o que Jesus fez? Ele falou: eu carreguei a minha cruz. E aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Não foi agora, vem para 70 Palmeiras Riacho, senta na rede baiana aí, né? Ou toma um chimarrão que eu posso isso aí, ou toma, né, o que você gosta de beber, um chazinho, vai descansando. Não, é caminho.
É caminho andado, experiência é caminho andado. E a gente, quando no começo a gente não sabe, a gente fica, meu Deus, o que, que eu fiz de errado? Por que está acontecendo isso comigo? Por que, que o senhor deixou? E o senhor fala, meu filho, minha filha, tem um inimigo aí, ó, vigia. Não para de orar, não para de adorar, né? Como disse a Ludmila Feber. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, nunca pare de orar, nunca pare de guerrear. Por quê? A vitória vem. Tem um processo, às vezes é demorado, para a gente parece uma eternidade. A gente fala, meu Deus, estou ficando velho, os dentes começando a cair, o joelho está batendo, e que hora que vai ser? Mas olha, Deus tem um tempo, e nós vamos chegar do outro lado, nós já estamos com o pé lá, viu? Isso demanda esforço, isso demanda fé, isso demanda sacrifício, renúncia, tudo que a gente não quer fazer. Esperar, que é duro, esperar, então, para mim, Jesus, ele sabe que ele me tratou nisso até lixou tanto que pôde. Então, eu já sou doutorado nesse negócio, porque tive que esperar, não tive jeito. Então, eu fui para aquele salmo que fala assim: Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar, e não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim a minha alma para contigo. Isso eu aprendi na lapada, viu, irmãos? No caminho. Porque é ruim esperar, não é fácil. E é luta, e a gente fala, meu Deus, agora eu vou morrer. Por onde que eu vou? Da onde que eu vou, né? Um cotou, por onde que eu vou? Quem coçou? A gente se perde no processo, às vezes. Tanta luta. Mas o Senhor nunca nos deixa. A gente tem que ver que Ele está lá sempre. Ele está sempre nos ajudando. E a terra foi prometida e nós vamos conquistar, porque nós não vamos desistir, amém? Então, a terra é uma promessa, é um direito, mas nós temos que conquistá-la. Então, não desista dessa terra. E a gente sabe que Deus não é legalista. Deus não é legalista, mas ele respeita a hierarquia e a autoridade constituída. Deus respeita a ordem das coisas, né? Deus deu o reino da terra para o homem, e o homem entregou a Satanás, como eu já falei. Mas Jesus trouxe o plano de redenção para nos trazer. E para a gente poder entrar nesse lugar que Deus tem para nós, o homem que não tem esse espírito recriado em si, ele é ilegal na terra. Ele é ilegal. Porque ele não tem como, né? Ele não tem o espírito de domínio, ele não tem a legalidade do reino, né? E a legalidade vem com cidadania. E a cidadania celestial vem através de Jesus. Não tem outro caminho, não adianta. Eu tenho que falar isso aqui. Às vezes você pensa, não é religião, não é o cristão que vai para o céu, não é o católico, não é o espírito, é o que segue a Jesus Cristo, não é a religião, porque ele não veio instituir religião, ele veio instituir um reino. Foi isso que Jesus veio fazer. Mostrar o caminho de volta para o céu. Jesus não veio fazer mais nada, ele veio testemunhar o reino de Deus para nós e mostrar o caminho de volta. Amém? E aí que eu queria falar, a palavra que eu ia falar está em Gênesis 1, 26 ao 31, que eu já falei sobre quando Deus entregou o domínio para Adão, depois quem quiser checar. Então eu quero fazer um paralelo aqui quando da cidadania celestial com a cidadania terrestre. Por exemplo, quando a gente está no outro país, aí no Brasil também, aqui na América, o governo americano ou brasileiro não reconhece um imigrante ilegal. Ele não é ninguém na Terra para ele. Por quê? Ele é ilegal. Ele não tem o direito de estar ali naquele lugar. Né? Ele não tem nenhum direito legal, ele não tem nenhum privilégio, ele não tem deveres, né? Ele está lá como um intruso. A gente está, né, na Terra, como a gente vem assim como imigrante ilegal, a gente está como intruso. Mas eu tenho uma visão, que é minha, quem não quiser concordar, não concorde, que o que Deus colocou no meu coração foi: a terra é minha, quem pôs barreira e fronteira foi o homem. E às vezes Deus nos manda para lugares dessa maneira. E a gente tem que ficar lá, passar o processo até conseguir a legalização. Que eu, aliás, estou, né, no processo e já quase consegui, em nome de Jesus. Isso levou tempo. E eu falava, mas eu nem queria vir. Eu chorei muito para não vir para a América. Chorei 30 dias sem parar. Eu só chorava, eu orava, por que eu vou embora da minha terra, deixar meu povo, minha igreja, eu estava quebrada, eu saí do Brasil, com a mão na frente e atrás, eu perdi empresa, perdi casa, perdi carro, perdi tudo. Vim para cá com $2.000 no bolso, um marido alcoólatra, 2 filhos pequenos, pré-adolescentes. E eu falei, meu Deus, mas isso não é minha terra. Mas aí, com o tempo passando, Deus usava pessoas para dizer, Deus tem um propósito na sua vida na América. E eu chorava, mas eu não quero ir, eu não vou de qualquer jeito, eu não vou pular muro, eu não sou bandido, se eu quiser me dar o visto, o senhor vai me dar. Deus me deu. Eu entrei legalmente. E eu falei, então tá, eu vou, mas se eu continuar chorando desse jeito, eu volto no outro mês. Não vou ficar nem eu de fazer a minha mala. Com Deus eu sou desse jeito, eu sou muito direta. Quando a gente tem intimidade com o pai da gente fala assim mesmo, né? Eu falava, ó, se o senhor não faz reparar de chorar, eu não vou ficar amargurada de jeito nenhum. Se eu chegar lá e ficar desse jeito, volto logo, não vou nem fazer minha mala, hein? Já estou avisando. E brigando com Deus, né?
Até que eu desfiz de tudo que eu podia, o resto que me sobrou, e vim embora. E, gente, tem sido uma bênção, louvar a Deus todos os dias, porque mesmo quando a gente não quer, o que Deus fala é o melhor, o plano de Deus é melhor do que os nossos. É muito acima. Eu não queria, eu chorei, esperneei. Nossa, mas eu falei, eu vou, mas meu coração vai ficar aqui. E aquele drama. Minha pastora falou, Zana, leva o seu coração, vive o que você tem que viver. E aí, se você resolver voltar, você volta inteira. E parece uma coisa simples, mas para mim foi uma chave. Porque eu ia vir para cá quebrada, sem meu coração mesmo. E aí eu trouxe tudo. Falei, amém, Senhor, então eu vou. Mas o Senhor cuida então. E Deus cuidou em todos os detalhes. Tudo. Deus abriu porta cada dia. Deus proveu tudo. Em pouco tempo eu já estava com meu apartamento montado, mobiliado. Tudo graças de Deus, irmãos, aqui, porque as coisas são muito mais fáceis que no Brasil. E Deus foi abençoando daqui e dali. E a gente foi caminhando. Mas como eu estava falando, até que para ter a cidadania, para ter a legalidade, a gente precisa ter a cidadania. Senão você não vota, você não tem os direitos que o país pode te oferecer, né? É perseguido, um monte de coisa que você vai passar. E, por exemplo, ser religioso não dá a nós a cidadania do reino de Deus. E para a igreja não dá cidadania para ninguém. Religião não dá cidadania. Quanto crente está perdido dentro da igreja mais do que um ímpio lá fora? Porque está totalmente desobediente, totalmente afastado de Deus, mesmo que esteja parecendo que está vivo, está morto. Infelizmente, irmãos. É uma realidade de alguns, a gente sabe disso. Mas a gente tem que estar orando, ajudando uns aos outros, porque o Senhor é bom. O Senhor nos ajuda no processo. Né? Então, para que a gente tenha esse direito, a gente tem que se qualificar. Tanto no céu. A gente tem que aprender a falar a língua, a gente tem que conhecer a lei do país, a gente tem que seguir as regras, temos que ter qualificação, temos que conhecer a Constituição. Mesma coisa no reino celestial, mesma coisa na terra. Deus é incrível como Deus é lindo, perfeito, porque tudo ele que fez mesmo. Tudo que existe na terra é cópia do que tem no céu. O diabo tenta imitar, mas quem fez foi Deus. Né? Então, assim é aqui. Para a gente alcançar, para sermos cidadão do reino, nós precisamos aprender tudo isso. A linguagem do país, a linguagem celestial para ser cidadão do reino. Né? Mesmo sendo aquilo que a gente não quer, a gente tem que ouvir, tem que obedecer. Tem que fazer aquilo que a lei manda, né? E lá em Efésios 2,19 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Promessa para todo que quiser, não é para um religioso, é para o que crê em Jesus Cristo. É simples, é simples. A gente que complica, né? O mundo que complica, a igreja complica, a religião complica. É Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, ponto, não tem discussão. Quem quiser discutir, vai discutir com Deus, pergunta para ele, porque ele vai te convencer. Eu não posso convencer. O apóstolo Cícero, a Tati, a apóstola Tayana, que é aí minha amiga cobertura, que é uma benção da minha vida, qualquer pastor que esteja aqui não vai poder te convencer, só o Espírito de Deus. Então, meu desafio para você é assim, eu me convenço que ela está falando aí, não é abobrinha, não. Que história é essa aí? Da onde que vem isso? Deus vai te falar porque ele te ama, ele quer salvar, ele quer restaurar, ele quer curar, ele quer libertar. Ele quer te dar todo o conhecimento e toda a ferramenta que eu e você precisa para fazer a vontade dele nessa terra, amém? Então, essa qualificação a gente vai ter que ter, não tem para onde correr. Não adianta cruzar o braço, que não vai cair do céu, não. É um caminho andado. Jesus nos veio trazer a legalidade, porque o diabo tomou da mão do homem o domínio, tirou a posição que ele tinha, que Deus deu. E Jesus veio para resgatar e para nos dar esse caminho de volta, não é verdade? Pois sem legalidade não existe direitos, nem no céu nem na terra. Se somos cidadãos do reino, temos o direito de exercer a cidadania. Porém, não importa apenas ter direitos, a gente tem que exercer. É igual você tem direito de votar, é uma obrigação também. Só que quando tem lugar que libera, se você não votar, você está fingindo com a sua obrigação como cidadão. Porque se você não vota nos candidatos, nas pessoas que têm Deus no coração, que quer fazer justiça, o diabo vai colocar os dedos no lugar. Então, se a igreja se omite, me desculpa quem pensa o contrário. Está omissa é pecado, porque nós temos que exercer o nosso direito de cidadão e a nossa obrigação também. Tem que colocar no lugar, a gente tem temor de Deus. Por que está desse jeito o Brasil, o mundo aí, ó? O diabo tomando conta. Muçulmano tomando conta, proliferando que nem mosca no mundo inteiro. Por quê? Porque a igreja entregou na mão do diabo que é de Deus. O domínio, a posição de domínio. Era para a gente estar sentado naquelas cadeiras lá. Porque desde que eu converti, Deus me deu visão política. Um dia eu quero falar sobre isso, outro dia. Deus me deu visão. E eu comecei a bater na igreja. Falei, gente, acorda.
A gente tem que. A igreja. Ai, política é do diabo, futebol, esporte é do diabo, a igreja não discute essas coisas. Ué, mas a gente é cidadão. Como a gente não pode viver só na bolha, só orando, jejuando, falando em línguas. E aí, meu irmão? E a vida? Aí o diabo põe os dele lá, vai te oprimir, destruir com tudo, acabar com a sua finança, acabar com a sua família, acabar com as leis, acabar com a igreja. E a igreja, porque eu não me meto. Amém. Vamos pular essa parte. Mas é isso que eu quero dizer. A gente tem direitos como cidadãos e tem deveres como cidadãos. E Deus vai cobrar, viu? Deus vai cobrar quando a gente não exerce o nosso dever. Tem coisa que é dever, não é porque quer, é porque tem que cumprir. Amém? Então nós temos que exercer, né? O reino de Deus não pode ser vivido com velhas falas, velhos hábitos, velhas formas de viver. Não tem como. É nova criatura, é um novo reino, é uma nova mudança, né, de vida. Jesus não veio para trazer uma nova religião. Ele veio para trazer um reino. Amém? O homem perdeu o domínio da terra quando ele perdeu o domínio próprio. Quando ele perdeu o domínio próprio. Com isso, ele passou a pensar o que ele não era, falar o que ele não devia, e a ser quem ele não era. Perdeu a identidade, perdeu a semelhança, porque Jesus. O que Deus falou? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quantos de nós já não temos essa semelhança? Porque não obedece, porque não cumpre, porque não segue a cartilha, porque não está no reino. É só entrar para o reino que as coisas você já começa a conquistar tudo de volta. Amém? Então, ele perdeu a sua identidade, a semelhança de Deus. E quando nós paramos de dominar sobre pessoas, querendo manipular, querendo competir, querendo destruir, querendo aparecer mais, que ele cresça e a gente diminua. Quem somos nós, irmãos? Da onde que ele nos tirou? A igreja tem que se unir das mãos, ajudar um outro nessa trajetória de vida. Porque daqui a pouco o anticristo está chegando aí, ó, tá às portas. Aí a igreja vai ser perseguida, os profetas vão ser mortos, vão ter que correr, se esconder em montanha, que eu já tenho lugar de refúgio, já tenho uma cidade de refúgio que Deus já me deu, e eu sei que vai ser. Por quê? Vai ser um tempo, irmãos, que vocês não vão poder abrir a boca e falar, né, Patrícia? Patrícia sabe o que eu estou falando, a Nalva, quem está aí, né? Conhece a fazenda. Então, já tem um lugar que eu sei que vai ser lugar de refúgio. Eu tenho um monte de plano lá que estou fazendo. Mas o Deus tem uns planos muito maiores que os meus. E eu já sei que vai ser um desses. Porque vai chegar um tempo, meu irmão, que você não vai ter para onde correr, não. Vão fechar as igrejas, vão perseguir os profetas, vão matar os cristãos. Vai. Eu tomara que a gente esteja longe daqui nessa época, né? Mas vai ter uma perseguição para a igreja, que já está começando. A gente está vendo. Quantos cristãos estão sendo mortos no mundo inteiro por causa do evangelho? Quantos estão sendo presos, torturados? Já começou a perseguição há muito tempo. Aliás, nunca parou. Só que agora está piorando. E quanto mais o diabo avança com o poder, que a Bíblia fala que no final dos tempos ele vai vir com mais fúria, Deus também vai vir com mais poder. Então a gente não tem que ter medo, a gente tem que confiar, estar na mão de Deus, no abrigo que Deus nos deu, de mãos dadas, ajudando uns outros. Por quê? Quando chegar essa perseguição, você vai correr para onde? A gente não saiu daquela selva de pedra da religião para entrar agora nessa, como eu chamo a internet, é de castelo de vidro. Para entrar aqui nesse castelo de vidro para fazer a mesma coisa. Eu estou cansada, eu não tolero, gente, eu sou bruta nesse ponto. Eu só tenho Jesus, eu vim com pau na mão. Fariseu comigo é pau na mão, não tem conversa, não tem negociação, não tem blá blá blá. Eu tenho dó de gente carente, gente doente, gente fraca, gente que precisa de ajuda. Agora, fariseu, gente hipócrita, eu já chega com porrete de João Batista mesmo. E aí a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer o que Deus quer que a gente faça, a gente tem que voltar para aquele lugar para a gente conquistar e dar as mãos, porque quando a perseguição de fato vier, não vai ter essa internet que mais não, meu irmão. Olha os países aí que já cortaram, ninguém tem direito nem de abrir a boca, nem falar de Jesus. Quantas igrejas cortadas, quantas destruídas. Então, quando chegar esse tempo, você vai para onde se não for um dando a mão para o outro? E o Espírito Santo do nosso lado nos ajudando? Então não tem esse negócio de competir, que esquece o nome da sua igreja, esquece o seu ministério. É o ministério de Cristo. A live é do Deus vivo, a igreja é do Deus vivo. E a gente tem que fazer isso. Eu não quero saber nome meu, não quero. Eu já falei, Deus me fez pastor, eu não pedi. É honra dele, nunca esperei na minha vida. Nunca esperei que eu ia cantar. Eu falei lá no bar, quem estava lá, né, na conferência das leoas, com a apóstola Nicélia. Falei, gente, eu estou surpresa porque eu nunca pedi, eu nunca esperei. Jamais acreditei que isso acontecesse na minha vida. Eu sabia que Deus ia me usar como profeta, que foi o ministério que eu pedi. Não profeta adivinho, profeta que fala a palavra, que tem que ser falada, doendo a quem doer, do jeito que Deus manda, porque Ele mandou eu fazer isso. Ele falou, você vai falar o que eu pôs na sua boca. Não interessa quem vai gostar, se não gostar, deixa comigo. Você vai falar o que eu mandar.
E eu, sim, senhor, bati continência e fui andando, porque eu estava chorando, eu não quero. Aí todo mundo rejeita, é pancada. Ninguém gosta de profeta, não. O profeta fala a verdade, é rejeição, é paulada. Agora você dá uma palavra, vai dar um marido, vai dar um carro novo, vai dar uma empresa, você vai ficar rica, a pessoa te ama. Mas vai lá e fala, conserta, meu irmão, sua vida. Você está errado. Seu ministério está em pecado, olha a sua igreja. A água do púlpito contaminada. A sua palavra está contaminada. E aí você é odiado, você é rejeitado, é perseguido, é caluniado. As pessoas tomam intolerância e eu comecei a chorar no começo do ministério. Falei, Deus, eu não quero não, desculpa, eu pedi, mas estou devolvendo. Porque é muito dolorido. E eu chorei no meu quarto de oração, eu ficava todo dia umas 2 horas nesse quarto orando, mais adorando, que eu sempre adorei. E eu ficava adorando e fazia guerra espiritual, não sabia nem o que era aquilo. Eu era nova convertida, batia em capeta para todo lado, fazia guerra e depois ia adorar o mais do tempo. E lia a Bíblia um pouco, orava um tanto assim, adorava desse tantão. E aí eu falei, não quero, Senhor, eu não quero. Se eu soubesse que era assim, eu não queria. E aí tinha uns amigos meus que a gente reunia para orar da igreja, muitos atos por Deus, um rapaz até novo, e a minha amiga Maristela, que eu acho que ela entrou aí, minha linda, que eu não vejo há mais de 20 anos. A Estela a gente orava muito, né? Uma menina de Deus, cheia de dons espirituais, e evangelista, profeta, tem visão, é cheia do poder de Deus. E a Estela chegou com o Fernando na porta da minha casa. Eles não sabiam que eu estava lá falando isso para Deus, no meu quarto. Bateu na minha porta, eu fui lá, assustei, abri a porta, já entraram. O Fernando nem falou bom dia ou boa tarde, acharam de tarde, boa tarde. Ele, Osana, Deus falou que você não trabalha para homens. Eu levei um susto, irmãos. Você vai falar o que ele mandar. E não interessa se vão gostar. Nossa, eu tremi, irmãos, porque eu falei, Jesus, como é que ele está sabendo dessas coisas? Eu estou aqui no meu canto, né? E eu bati continência automaticamente para o Senhor. Eu falei, sim, Senhor. A partir daí acabou o medo, acabou. Eu falei, eu não quero saber. Eu nunca tive medo de falar. Eu sempre falei, mas a gente sofre muito, né, irmãos? Muita perseguição. A gente é rejeitado demais por causa disso. Mas eu nunca parei. Eu continuei indo e aquilo me fortaleceu. E Deus me deu um gás aquele dia e falou: vai que eu estou contigo. E vai, vai, vai. E me deu chamar de Jeremias João Batista. Eu falei: tô perdida. Podia ser Daniel, Ezequias, Isaías, qualquer outro, mas esses aí apanharam demais, né? O outro foi com a cabeça na bandeja. Então, amém. Mas eu falei, amém, Senhor. Eis-me aqui. Então, a gente tem que cumprir o propósito de Deus na nossa vida. É o único jeito de você chegar, para você exercer a cidadania, é você exercer a sua obrigação. Para que Deus te chamou? Não quero o dom do outro, o ministério do outro. Eu quero cantar. Deus mandou cantar. Deus mandou eu cantar com essa voz de locutora de corrida de cavalo. Eu falei, Jesus, minha voz é grossa. 20 anos atrás no Brasil, agora que eu estou cantando, porque o povo manda eu cantar. Deus falou primeiro, canta, tornarás um cantor. Falei, aonde? Nem, não entrou na minha cabeça. Cheguei aqui, as pessoas, você tem uma voz rara. Fez teste de voz, mandou eu cantar na igreja, no microfone. Falei, Jesus. Eu fui um homem que dá aula de canto, né? É um músico profissional. E eu fiquei, mas mesmo assim, sou ruim ainda, não tem técnica. Ele tentou me dar umas aulas, depois ele mudou de igreja. Tentei outras aulas, não deu certo. Eu falei, você quer saber uma coisa? A hora que Deus quiser que eu canto, que eu prego, que eu faça o que eu quiser, ele vai mandar, porque ele falou que ia demorar, não ia ser logo. E passaram mais de 20 anos para chegar nesse lugar. Então, é pé sangrando no caminho. É luta, é sofrimento. Mas a gente morre e não volta atrás. É o que eu quero dizer para você. Morra, mas não se entregue. Morra, mas não volte atrás. Continue seu chamado. Deus vai te honrar. Ele tem me honrado hoje, não é porque eu mereço, não, é porque ele é bom. Mas porque eu perseverei até aqui. Eu nunca desisti. Eu posso estar passando o que for, eu estou adorando. Eu posso estar com as lágrimas rolando, eu estou adorando. Posso estar doendo tanto que for, eu estou adorando. Eu adoro trabalhando, dirigindo, cuidando de casa, fazendo o que eu tiver que fazer. Eu adoro o Senhor. Agradeço, eu estou triste, eu choro, vou para o colinho dele. Que ele é papai e ele nos consola. Amém? Essa é a nossa jornada. Essa é a nossa caminhada. A gente tem que continuar esse processo até que a gente chegue na Terra Prometida. Nós já estamos com o pé lá, meus irmãos. Só mais um cadinho a gente chega, tá bom? Vamos ver onde é que eu estava, que eu até perdi aqui. Bom, então eu estava falando sobre domínio, né? Quando a gente para de dominar os outros, quando a gente para de querer controlar, manipular. Porque Deus nos deu a ordem de dominar sobre coisas e circunstâncias, não sobre pessoas. Não para manipular ninguém. Eu falei lá no bar, não vou ter ovelha. A ovelha é de Jesus, eu vou cuidar, tirar carrapicho, sarar ferida, que eu sempre fiz isso no Brasil, eu tinha meus grupos familiares, e eu colocava no colo, eu tinha uma paciência que todo mundo falava, como que você dá conta? Toda semana esse chororô, fala a mesma coisa. E eu falei, porque tá ferido, na hora que for curado não vai precisar mais.
Depois da reunião, o povo ia embora, quem quiser podia ficar até a hora que quisesse. Eu estava lá pondo no colo, abraçando, orando junto, chorando junto, ajudando no que eu podia. E assim Deus me fez. Por causa desse coração, talvez ele me ungiu pastor, eu nem pedi, eu nem esperava, eu não sabia que Deus ia me ungir pastor. E ele me ungiu agora em janeiro, na Conferência das Leoas. Que a apóstola de Sério, a Tayana primeiro, a apóstola que Deus mandou ela me ungir online. E aí acho que Deus pensou assim, se for online, vão dizer, mas online, uma apóstola que ela nem conhece, como assim? Deus mandou a apóstola Lucélia vir aqui na América. Gente, olha como que Deus é. Eu consagrei aquele lugar para ele, falei, Senhor, faz o que o Senhor quiser aqui, esse lugar é teu. Chorava, ungia com óleo e sal aquela terra sozinho, não tinha ajuda de ninguém, e luta, e eu chorava naquele lugar, consagrei, Deus trouxe a apóstola Lucélia do Brasil, não conhecia a mulher de Deus, tremenda que ela é, ungida. Mulher veio à Conferência das Leoas e foi no bar, no lugar de cavalo, não foi no salão. Eu tentei a igreja, outra igreja. A Tânia tentou, né, a pastora Tânia, tentou a igreja em Atlanta. Deus fechou as portas. Eu senti, vai ser aqui. Mas eu deixo Deus falar para ela, não vou falar que fui eu que falei. Deus falou para ela, a gente fez a conferência lá e foi sobrenatural. Poder de Deus. Sim, passando frio lá, porque meu marido comprou um healer, não funcionou na hora, muito barulhento. Estava frio. Mas, gente, ninguém nem se importou, né? Quem estava lá, a Patrícia, a Nalva, todo mundo que está aí, a Helena, e todo mundo que estava lá, sabe? Que Deus fez ali, que coisa linda. E aí a apóstola Nicélia vai e me unge, com óleo na cabeça. Então tem até o vídeo para provar, para ninguém dizer, que não importa com isso não, tá? Mas como o povo precisa, que eu não preciso. Ó, eu tô nem aí, viu? O pastor Daniel falou para mim essa semana que Deus mandou falar para mim: olha, você vai de cavalo, vai de chapéu, deixa o povo falar. Olha como é que ela se veste, olha como é que ela fala. Deus te escolheu assim. Não mude. Eu falei: não mudo mesmo. E ó, ombrinho para quem não gosta. Se você não gosta, meu irmão, muda de canal, vai para outra live. Ah, eu não canto bem? Não sou cantora, eu sou adoradora. Se você não conseguir entrar, vai para outro lugar. Ou então, fecha o olho, tapa os ouvidos. Eu vou cantar porque Deus mandou. Eu nem pedi para cantar, gente. E onde eu vou agora, o povo manda eu cantar. Então, meu filho, eu sou atrevida, tenho coragem e vou. Se eu desafinar, ó, andando. Se eu errar a letra, eu conserto. Assim, entendeu? Eu não tenho medo. A gente tem que ter essa coragem, porque isso foi Deus que me deu. E foi no caminho, viu, irmão? Muita luta, muita luta. Eu quero dizer isso para você. Continue na caminhada que Ele vai te honrar. Seja fiel até o fim. Aquele que for fiel até o fim, vai acontecer o quê? Vai ter vitória. Vai alcançar. Então vamos continuar lutando, amém? Bom, então, como a gente não vai dominar mais sobre ninguém, vai parar de rejeitar as pessoas, bloquear a gente, porque se Jesus não rejeitou ninguém, se ele não faz acepção de pessoas, por que, que você faz? Por que, que você começa a falar mal do seu irmão, que é um pecado terrível? É feitiçaria. Como é que você critica o ministério do... A gente não gosta de todo mundo, mas a gente tem que amar todo mundo. Tem gente que a gente não tem afinidade. Jesus tinha afinidade com três. Os outros ele amava também, mas os do peito eram três. Então vai ter os mais próximos, vai ter aqueles que você tem afinidade. Vai ter gente que você não vai ter paciência de ouvir. Talvez você não vai nem ter paciência de me ouvir, tá tudo certo. A gente não tem que andar com quem a gente não se identifica. Tem pastores que eu sei que é de Deus, mas eu não tenho paciência de ouvir pregar. Eu falo, não dá, eu não vou receber, porque me irrita, às vezes é agressivo demais, ou às vezes é sonso demais, fala lento demais, repete demais. Tem gente que eu tenho preguiça, tem gente que eu amo ouvir, então eu vou ouvir aqueles que eu amo ouvir. Então, que seja assim comigo também, né? Porque a gente rejeita, não vai ser rejeitado. Mas amar, a gente tem que amar a todos. Falar mal, a não ser que esteja heresia escandalizando o nome de Deus, aí você tem que, às vezes, falar alguma coisa. Fora disso, meu irmão, primeiro você ora, exorta pessoalmente. Se a pessoa está desagradando na live, chama no particular. Irmão, olha, eu não gosto quando você faz isso. Mas não corta a pessoa. Isso é horrível. É muito triste ver isso na igreja. A igreja é do Senhor. Põe isso na sua cabeça. As ovelhas são do Senhor. Porque você tira para você, aí você pensa, você é minha ovelha. Quando a ovelha vai embora, você quase morre. Como assim? A gente foi criado, a gente nasceu na família, foi criado, a gente saiu, bateu asa e voou. O pai e a mãe ficou para trás. Aí a gente nasce na fé, Deus dá um pastor para cuidar. Aí a Bíblia fala que um planta, o outro rega, o outro colhe, e o Senhor que dá o crescimento. Agora, para onde a ovelha vai, é problema dela. Se for rebeldia que ela está saindo, abençoe, deixa Deus tratar. E às vezes é Deus tirando, que Deus quer usar todo mundo, às vezes não tem lugar para todo mundo. Então deixa ele abençoa e tira o seu coração. Não fica, é meu, não é seu, é do Senhor. Você está aí para. É uma obrigação sua de cuidar. Amém? E o Senhor nos dê essa graça, essa visão hoje, que eu queria compartilhar isso com os irmãos. Que a gente pode sim, e o Senhor está esperando, que tem uma passagem na Bíblia, não sei onde que está, que fala assim que a terra
geme e espera na manifestação dos filhos de Deus, não é isso? Onde que está? Não sei, os doutores da Bíblia que devem saber, não lembro do versículo onde que está. Por quê? Está esperando até agora. A Bíblia fala, está esperando até agora. A natureza geme, esperando até agora a manifestação dos filhos de Deus. Então, irmãos, wake up. Levanta, vamos acordar, vamos parar de picuinha, parar de dododó, de tititi, de blá blá blá, de ai, me falou isso, ai, me machucou ali. Gente, Jesus, mais sofrido que Jesus, mais machucado que ele foi, ninguém foi. E ele continua a jornada, perdoa e anda, abençoa e anda, tá te perseguindo, abençoa e anda. Né? Não tem que andar juntos, não dá para andar. Deus fala, como vai andar juntos, não tem acordo. Mas abençoa e caminha. Não fica denegrindo a imagem das pessoas, porque Deus abomina isso. E a palavra ainda fala assim, que ai daquele que semeia contenda entre os irmãos, que é coisa que Deus abomina. Então, para, meu irmão. Hoje a gente vai parar. Quer falar alguma coisa contra alguém, morde na língua. Pede perdão até pelo pensamento, Senhor, abençoa essa pessoa. Fala para ela. Amém? Que Deus nos dê essa graça. Em nome de Jesus, que a gente possa realmente pensar hoje, o que me levou à queda? Que a Bíblia fala, olha onde você caiu, volta lá onde você caiu. Você caiu por causa de fofoca, por causa de intriga, por causa de mágoa, porque quis derrubar o ministério de alguém, porque desonrou. Vai lá e peça perdão. Conserta, porque não tem como você continuar a sua caminhada se você não consertar. Porque a palavra de Deus fala, quem é que vai chegar lá? Aquele que tem mãos limpas e coração limpo, puro diante de Deus. Então não adianta, não esconde de Deus, não adianta fazer bonito, pregar bonito, cantar bonito, e estar lá poderoso, famoso em todas as redes sociais, na internet, em todo lugar, a igreja com 10 milhões de membros, e uma vida podre lá atrás, um coração podre, conserta. Seja qual for, todos nós temos coisas para a gente consertar. E para a gente voltar onde a gente caiu. Sei onde eu caí. Por exemplo, eu negligenciei meu chamado, por quê? Por causa de rejeição, por causa de falta de oportunidade. Eu sei o potencial que eu tenho, eu sei o dom que Deus me deu. E eu me sinto desse tamanhozinho diante de Deus. Mas diante do diabo, pensa no bicho brabo. Porque eu sei a autoridade que ele me deu. Mas diante de Deus, quanto mais perto de Deus, mais humilde a gente fica. Quanto mais perto de Deus, mais quebrantado a gente fica. Porque ele é maravilhoso. Porque ele é tão bom, porque a gente não merece nada. E ele, olha, a gente dá tanta cabeçada na vida, a gente faz tanta coisa errada, a gente desobedece, desonra o nome de Deus. Às vezes com pensamento, com palavra, não interessa. Com ações a gente desonra. E o Senhor vai, nos ama, nos perdoa, nos dá outra oportunidade. Ele sempre, sempre vai estar de braços abertos, esperando para te abraçar, para te perdoar, para te fazer começar de novo. Então, volta lá para onde você caiu. Eu engavetei muita coisa, não foi porque eu queria, né? Bem que eu tentava, mas as pessoas sempre me bloqueavam. Ciúme, umas coisas esquisitas. E eu falava, Deus, eu não posso brigar com os pastores da igreja, quem sou eu? Eu tento, não vai. E eu ficava quieta. Mas eu sabia que ia ter um tempo. Quando Deus falou que ele ia me usar, ele falou assim, uma profeta lá no Brasil, muitos anos atrás, falou para mim, vai ser muito lá na frente. Por quê? Deus tinha que me preparar. A gente, quem me vê hoje não sabe quem eu sou, quem sou eu. Continuo sendo aquela que estava lá atrás dos cavalos, lá na roça, que Deus foi lá e levou alguém para tirar, igual levou para tirar da vida atrás da malhada, atrás, né, das ovelhas. Não pedi. Então Deus te vê, irmão, onde você está, com a sua humildade, com a sua graça. O Senhor, Ele sabe onde você está, Ele sabe o seu endereço. Se você continuar fiel, Ele vai te honrar. Nem que você morra, não desista. Porque a gente tem que ir no caminho. A Bíblia fala que aquele que vai chorando e andando, né? Chorando enquanto caminha, vai voltar sorrindo, trazendo seus filhos. Então, nós estamos chegando lá, Jesus está às portas. A gente só tem que consertar a nossa vida, aquilo que está faltando, aquilo que o Senhor ainda quer trabalhar. Ninguém vai ser perfeito, mas a gente tem que se aperfeiçoar um pouquinho a mais cada dia, amém? Que o Senhor nos abençoe. Só volta e pensa, Senhor, onde que cativeiro que eu estou hoje? Por que eu estou preso? Por que a minha vida não está rompendo? Tantas decisões erradas, tantas escolhas erradas, sociedades erradas, casamentos errados, tanta coisa errada. Mas mesmo assim, Deus ainda perdoa e nos ajuda de novo. É um recomeço todo dia. Se a gente soubesse o que a gente sabia hoje, talvez a gente tinha errado tanto. Mas é preciso, a gente só aprende apanhando, né? O ser humano tem essa característica. Dificilmente aprende com a lição do outro, com a experiência do outro. Quem é inteligente aprende, né? Mas a maioria de nós aprende na taca mesmo. Mas o Senhor, mesmo assim, nos ama, nos perdoa, nos ajuda. E Ele está aqui hoje, nessa noite, para te dizer: vai lá onde você caiu. Ó, eu estou aqui para te ajudar, para te tirar desse cativeiro, desse lugar que não te pertence. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho esperança, eu tenho uma vida de vitória, eu tenho domínio para te entregar na sua mão de novo.
E você vai conseguir em nome de Jesus. Eu vou conseguir. Nós estamos nesse processo, já estamos com um pé na terra prometida e o Senhor vai nos honrar e nos colocar lá dentro em nome de Jesus, porque nós não vamos voltar atrás. Amém? E vamos cumprir o chamado que ele nos deu. Em nome de Jesus. Eu vou cantar mais essa música para fechar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, domínio em tuas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Aleluia, Jesus. Meu amado, eu peço em nome de Jesus que nós possamos pegar essa palavra, cada um de nós, naquilo que nos cabe, a parte que nós precisamos do Senhor, para ter restauração, para ter cura, para ter libertação, para ter os olhos espirituais abertos que nós precisamos. Nos dá, Pai, discernimento. Nos dá olhos abertos para ver o espiritual, para saber e conhecer a tua vontade, para que nós possamos voltar, ó Deus, e receber de ti a tua promessa. Nós não precisamos, não temos, você não tem para nós uma vida miserável, uma vida sofrida. A gente vai sofrendo o processo, mas o Senhor nos dá alegria. O Senhor nos dá paz, o Senhor nos dá esperança. E o processo, se a gente não desistir, ele vai nos colocar lá. É só continuar firme, confiando no Senhor, porque Ele nos ama, Ele nos perdoa. Ele é um Deus de inclusão, sim, no sentido de que Ele não rejeita ninguém. Não que Ele aceita tudo, mas Ele ama a todos. Quando Deus falou para mim por que Ele ama todo mundo, eu chorei 3 dias. Quando Ele me falou do amor incondicional. Porque Ele sabe a história. Ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe o que você passou, o que fez você ser o que você é e fazer o que você faz. Ele sabe aquilo dói no coração dele, e ele está olhando para você, filho, filha, eu estou aqui de braços abertos. Eu te amo, não importa. Eu vou te ajudar, eu vou te tirar desse lugar. Eu vou te colocar no lugar que eu preparei desde a fundação para o mundo da sua vida, desde a fundação do mundo. E o Senhor se condói de nós quando a gente sofre. Ele sofre junto, o Espírito Santo chora junto. Ele conhece a sua dor. Ele conhece quando você está no seu quarto chorando, perdido, desorientado, com tanta aflição na sua alma. E o Espírito Santo está lá chorando junto com você porque ele te ama. Ele só quer que você fale, me ajuda, eu cansei, eu não dou conta mais. Eu cheguei num lugar que eu não sei sair, eu não sei como, onde que está a porta. Mesmo que a porta está aberta, eu estou presa, eu estou nesse cativeiro, não consigo dar um passo. Então, peça para ele, me ajuda, Senhor. Me ajuda, cumpre o teu propósito na minha vida. Eu quero, eu me rendo a ti. Se você quer fazer essa oração nessa noite, eu queria que você junte a mim nessa noite e fale assim, Senhor, em nome de Jesus eu me rendo a ti. Eu cansei de lutar, de fazer no meu braço, de querer na minha força, no meu entendimento, de fazer tudo do jeito que eu acho, que eu quero, que eu pinto, que eu penso, que eu sinto. O que eu tenho que fazer é o que o Senhor quer que eu faça, é a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. E o Senhor tem paz, o Senhor tem alegria. E eu tomo posse, eu recebo o Senhor de volta na minha vida, no domínio, no controle. Eu sei que o Senhor está no trono e a minha vida está nas suas mãos agora. Eu te peço um recomeço. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha com o teu Espírito Santo trazendo entendimento, quebrantando, me curando, libertando, me dando aquela alegria da salvação, aquela alegria do começo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?